E aí, suas ratazanas com leptospirose. Se você clicou nesse vídeo, eu sei que você gosta de obras suspeitas. Eu sei. Mas relaxa, que eu não vou contar pra ninguém. Meu nome é Duarte e eu vou continuar com vocês, uma gada mina que gosta de apanhar mais que mulher de bandido. Você acha que já viu de tudo? Se eu fosse você, eu repensaria. E no capítulo anterior, o nosso protagonista tinha dormido com a gasosa. E quando ele olha pro lado e vê a mina dormindo, o cara fica todo animadinho, até porque tem uma Gostosa? dormindo do lado dele. Eu tenho certeza que nessa cena aqui não foi só ele que acordou. Ó o calame de pau duro ali, velho. Tá? O nosso protagonista fica pensando o quanto a Hayashi mudou desde a época da escola. Porque na época da escola, ela era uma incrível pau no cu. Quando ela acorda, ela dá um bom dia pro nosso prota, o Yamamoto, e fala que o corpo dela tá todo dolorido. E o cara fala que é óbvio, porque a arrombada dormiu no chão. E ela acorda e ele já tá fazendo um cafezinho da manhã pra ela. Olha a hora do café. Nossa, assim, muito fofinho o cara. Ela fica surpresa porque ele sabe cozinhar, mas tipo assim, o cara mora sozinho, é obrigação dele saber cozinhar. Ela bota pra dentro o macarrãozinho ali, tudo certo, comeu sem pagar, tá ali no hotel de graça, tá ligado? E fala que a comida do nosso protagonista é uma delícia. Só que ele meio que caga pro elogio dela e responde um obrigado só enquanto mexe no celular. Ela fica puta porque ela acha falta de educação. E ela novamente elogia a comida do nosso protagonista. E como forma de pagar pela comida e pela estadia dela na casa dele, ela fala que vai lavar a louça. Mas assim, é obrigação dela, ela é mulher. É brincadeira, tá? Não me cancela. Mas beleza, ela prende o cabelo dela e vai pra jogo. E enquanto ela tá lavando a louça, o nosso protagonista pensa que a mina poderia pelo menos relaxar enquanto tá na casa dele. Quando ela termina de lavar a louça, o Yamamoto chama a Hayashi pra conversar e fala que tem que decidir o que eles vão fazer. Ela fala que ela tem medo de escolher errado e se arrepender. O Yamamoto fala pra Hayashi tentar enxergar a situação de uma forma mais objetiva, pra que ela não se arrependa. E ela fala que é impossível garantir que ela vai tomar uma decisão e não se arrepender. O nosso protagonista acaba dizendo pra ela que não é impossível. E fica nessa coisinha, é possível, não é possível, uma obviedade do caralho. E novamente o nosso prota afirma pra ela que vai dar tudo certo. E ela pergunta pra ele como é que ele tem tanta certeza. Aí o nosso galã de novela aqui, o rei da xereca, responde pra ela: vai dar tudo certo, porque eu estou aqui. Que cena diabólica, meu Deus do céu. Bom, basicamente o Yamamoto queria ser legal pra acalmar a Hayashi, só que nem mesmo ela acreditou que ele poderia parecer tão legal assim. E o Yamamoto fala pra Hayashi que ele só tá ajudando porque ele quer que ela faça o que ele acha certo, não o que ela quer de verdade. Só que mesmo assim ela ficou muito feliz com aquela fala dele, e ficou toda boiola. Mas até aí beleza, eles vão pra um papo mais sério e o Yamamoto pede pra Hayashi contar sobre como era o relacionamento deles. E ela conta como é que era viver com o antigo namorado dela. E que nem sempre o namorado batia nela, às vezes ele pedia desculpa e jurava que não quer fazer de novo. Só que, assim, obviamente era mentira, né? E o Yamamoto explica pra Hayashi que violência doméstica é um ciclo. Ela fica surpresa por ele saber tanto sobre violência doméstica, e o cara só responde que ele pesquisou enquanto ela tava lavando a louça, e pergunta se ela já conversou com mais alguém sobre isso. Ela fala que não, que ele é o primeiro. E ele fica meio pensativo, porque se a menina tinha um monte de amigo na época da escola, cadê esses arrombados? Então o Yamamoto pergunta pra Hayashi onde tá o celular dela. Ela fala que não tem mais, porque o antigo namorado dela falou que ele não precisava. Ela começa a dizer pro nosso protagonista que ela perdeu todos os contatos dela, e não restou mais ninguém. Então o nosso protagonista tá decidido a fazer a Hayashi terminar com o namorado dela. E depois dessa conversa toda, a Hayashi diz pro nosso protagonista que ela vai terminar com ele. Conversar com o Yamamoto meio que abriu a mente dela. E bom, já que a Hayashi tomou essa decisão, o Yamamoto decide avisar uma coisa pra ela. Existe a chance do ex dela querer se vingar. Então a proposta que ele tem pra ela é eles resolverem na delegacia. E a ideia do Yamamoto é muito simples. Ele quer levar na delegacia pro cara ver o sol nascer quadrado. Bem simples, bem fácil, bem rápido. Só que novamente a arrombada parece que gosta de apanhar, cara. Eu tô no puto já, porque essa desgraçada fala que é muito extrema essa decisão. O Yamamoto começa a explicar pra ela que o namorado dela deixou ela sem laços nenhum com todo mundo, batia nela. Mano, o cara fez ela ficar sem contato com ninguém. E mesmo assim, essa desgraçada tá tentando defender ele. A Hayashi responde pro nosso protagonista que terminar com alguém e denunciar a pessoa é, tipo assim, muito diferente. Só que, cara, beleza, eu concordo, mas isso no relacionamento normal. Imagina você tá no relacionamento e você apanha, parça, não faz sentido. E beleza, o Yamamoto concorda, assim, temporariamente e não envolve a polícia. Ele fala que tá ali só pra ajudar, que ele não quer, assim, manipular as decisões dela e pede pra ela repensar com calma. E o Yamamoto fala que não vai envolver a polícia por enquanto, que tá tudo certo e ela pode ficar no apartamento dele suave. Ela fica surpresa e pergunta se essa era a verdadeira intenção dele. E o Yamamoto fica em choque sem saber do que ela tá falando. Na verdade, ela pensou que ele queria fazer alguma coisa
coisinha com ela, tá ligado? Só que ele responde que ela tá pensando muita merda, que ela simplesmente não tem uma casa pra voltar, já que ela morava com o namorado dela, então, assim... Só que mesmo assim, o Yamamoto diz que tem mais uma coisinha que ela tem que fazer. E ela pergunta o quê? Ele fica em silêncio e ela fica um pouco pensativa. E logo em seguinte ela fala que tudo bem, é uma troca de favores afinal. E o Yamamoto percebe que ela tá entendendo tudo errado novamente. Ela solta na lata se ele quer usar o corpo dela. E o Yamamoto responde pra Hayashi que ela só tá falando besteira. A coisa que ela tinha que fazer ainda era ir no hospital, até porque ela tá toda machucada. E ela concorda com isso. E eles dois vão ao médico. Quando eles estão voltando pra casa, o Yamamoto pergunta pra Hayashi se ela não tá com calor. Então ele sugere pra ela comprar algumas roupas novas, já que ela vai ficar na casa dele por um tempo. E ela fica cheia de viadagem, tipo doce, não, mas o seu dinheiro, eu não posso gastar o seu dinheiro, porque isso e aquilo, que nem sei o que, blá 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 blá. Ela acaba aceitando no fim das contas e diz que vai pagar pra ele assim que ela puder. Aí os dois vão na loja de roupas e compram as roupinhas e tranquilo, tudo certo. E aí quando ele chega em casa ele puxa aquele ronco. Quando o Yamamoto acorda, a primeira coisa que ele pensa em fazer é limpar a porra da casa. Esse cara é doente, mano. Só que antes de limpar a casa, ele tem que obviamente fazer o café da manhã, né? Enquanto isso, a desgraçada baiana tá dormindo na casa do cara lá de boa de graça ainda até meio-dia. E ele sai pra ir pra faculdade. E quando ele tá voltando pra casa, a Hayashi tá que nem uma dona de casa, fazendo a comidinha pro nosso protagonista. Olha que cena fofa, rapaziada. Olha que cara mais gentil, rapaziada. A mina tá morando de graça, comendo de graça, tomando banho de graça. E o cara fala pra ela que ela não precisa nem fazer a porra da comida. Esse cara é um otário. E ela fala pra ele que quem tá devendo um favor, na verdade, é ela. E é o mínimo que ela pode fazer. Parabéns, ó. Ela pensa. Ela realmente pensa. Ele fica surpreso porque ela é uma boa dona de casa, assim, é o papel dela, né, mulher. E a Hayashi pergunta pro Yamamoto novamente se ele gosta de hambúrguer caseiro ou não. E ele responde mais ou menos até que dá pra comer. E enquanto ele tá deixando as coisas que ele comprou ali na cama, ela lança a seguinte famosa frase: depois da janta, eu quero conversar uma coisa com você. E o cara fica totalmente em choque, né? Porque essa frase derruba qualquer peão. E aí, beleza, eles vão comer lá tranquilaço. Ela pergunta o que ele achou da comida. Ele acaba respondendo que a comida tá deliciosa. E ela fica toda coradinha, porque o homem da vida dela elogiou a comida dela. Ela fala que vai lavar a louça. E de novo, o arrombado diz que não precisa. E cara, a mina tá fazendo as tarefas de casa sem fazer nada, mano. É o mínimo que ela pode fazer, que é arrombado, mano. Tá me irritando esse cara também já, parça. Ele pergunta pra ela se ela saiu hoje. Só que logo em seguida ele se arrepende, porque ele nem é namorado dela nem nada e tá pensando que nem um possessivo. E ela pergunta se teria algum problema se ela tivesse saído. O Yamamoto responde pra ela que não tem problema nenhum. Ela decide se ela vai seguir o conselho dele ou não. Porque sair de casa pode ser arriscado, até porque o ex dela pode vê-la novamente pela rua. E a Hayashi fica puta e manda ele ficar na dele. Só que, assim, instantaneamente ela fica arrependida e pede desculpa, porque ela foi teimosa. E a mina só tinha saído pra comprar carne, mano. Só que mesmo assim seria um pouco arriscado, por isso que ele ficou meio chateado. E aí do nada a Hayashi começa a contar sobre o ex dela de novo. Ela fala que o ex dela ficava bravo do nada, que qualquer coisinha era um motivo de briga, e que ele tava sempre arranjando um motivo pra bater nela. E depois desse discurso todo, ela fala que quer arrumar um emprego, de meio período. E ele pergunta por que agora, sendo que o ex dela pode estar procurando ela, por que ela quer arrumar um emprego justamente agora? E a Hayashi responde pra ele que se ela não ganhar dinheiro, ela vai acabar sendo apenas um peso pra ele. E o protagonista fica sem entender nada, mano, porque pra evitar o problema, ela simplesmente deveria ficar no apartamento até a poeira toda baixar. Era bem simples, na verdade. Só que ele entende que a Hayashi tá se sentindo muito culpada e se sentindo um fardo. Ele pega o celular então e mostra pra ela a conta dele, que tem 1 milhão de ienes, que aproximadamente é tipo assim, uns 50 mil reais. O Yamamoto explica pra ela que ele tá juntando esse dinheiro faz uma cota, desde o tempo da escola, e explica como é que tá os gastos dele hoje em dia. Só que isso aí, rapaziada, só deixa ela mais indignada ainda, porque não faz sentido nenhum ele gastar o dinheiro dele com ela. Ela chama ele de mentiroso e fica muito puta. E ele acaba respondendo pra Hayashi que ele não tá mentindo. E aí o quarto fica com um maior climão de merda, né, porque os dois estavam meio que discutindo. A Hayashi diz pra ele que ela não tem nada agora, que ela não pode oferecer nada nesse momento pra ela, então não tem motivo nenhum pra ele querer ajudar ela. Mano, eu fiquei até com dó. O arrombado do ex-namorado dessa mina quebrou ela de uma forma que não tem explicação, mano. Basicamente, nesse momento aqui, a mina tava se sentindo indigna de qualquer pessoa. Então ele fala pra ela que existe um motivo que ele quer que ela fique. E o Yamamoto fala pra ela que o único motivo que ele quer que ela fique em casa é porque ela vai cuidar da casa dele. E como ele tem a faculdade, o trampo de meio período, seria uma mão na roda ter ela ali fazendo as paradinhas.
Ela fica achando um pouco, até porque é só limpar a casa. E eu até concordaria com ela, só que tipo assim, o cara é um psicopata por limpeza. Então é realmente por isso um dos motivos. E o outro motivo eu tenho certeza que é porque ela é gostosa, mas não vamos comentar. A Hayashi responde pra ele que mesmo assim, ela vai acabar dando trabalho pra ele. E ele fala que é normal, até porque morar junto é isso. A Hayashi então sugere pra ele que toda vez que ele for pra aula, ela vai preparar um bentô pra ele. Bentô é a marmita, rapaziada. Basicamente é uma marmitona. E pergunta pra ele o que ele gosta de comer. O que acaba deixando o coração do nosso protagonista assim um pouquinho acelerado. Bom, no próximo capítulo, é o terceiro dia que o nosso querido Yamamoto tá abrigando a Hayashi na casa dele. E o cara, por algum motivo, acorda às 4h32 da manhã, o cara é pedreiro ou algo assim, eu não sei por que ele acordou esse horário, mas enfim, beleza, tranquilo. E novamente, a primeira coisa que o arrombado faz quando ele acorda é limpar a casa, ele vai limpar o banheiro. E quando a Hayashi acorda, ela fica surpresa, porque o arrombado tá acordando muito cedo. E enquanto ela tá escovando os dentes, ela pergunta por que ele acorda tão cedo assim. Ela fala que é bem esquisito ficar acordando tão cedo. Ela fala pra ele esperar um pouquinho que ela vai preparar o café. E enquanto ela faz o café, ele pede o prato porque ele quer lavar pra ajudar. E ela, puta, já fala pra ele que ele tá irritando ela, porque é o trampo dela, a única coisa que ela tá fazendo é limpar a casa, então o cara quer roubar o trampo dela. E depois de comer, ele fala que vai se trocar e pergunta pra ela se ele pode usar o banheiro rapidinho. Ela manda ele se trocar ali mesmo. E ele fica pensando que pra ela é normal, já que ela morou com um cara, ela deve estar acostumada a ver homem de cueca. E quando ele vai colocar a camisa dele na máquina pra lavar, ele vê a calcinha dela na máquina. E quando ela abre a porta pra avisar que a marmita dele tá pronta, ele fica em choque. E ela pergunta o que ele tava fazendo. E ele responde que tava só se trocando. Só que obviamente ela não acredita, porque o cara deu um grito assim que todo mundo ia ficar, porra, você tá fazendo alguma coisa suspeita. Ela chega pertinho e dá um sorrisinho bem safado. E pergunta pra ele se ele não gosta que ela veja ele pelado. E ainda diz que não teria nenhum problema em ficar pelada pra ele. Ele fica meio sem jeito com a situação e fala que tem que ir pra aula. E aí, beleza, ele fala que vai trabalhar hoje e não vai chegar cedo, basicamente. Tá parecendo um casal casado há 30 anos, mano. Muito fofo. E enquanto ele tá indo pra faculdade, ele fica pensando no que pode acontecer se o ex-namorado da Hayashi encontrar ela novamente. E ele fica pensando que não deveria ter se convencido com ela, que na verdade eles deveriam ter levado até a polícia esse caso. Só que aí beleza, ele esquece isso um pouco e chega na faculdade. E quando ele chega, ele vê a antiga melhor amiga da Hayashi. E ele fica pensando se essa amiga dela tem algum tipo de contato com o namorado da Hayashi. E bom, é assim que acaba o capítulo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até a próxima.